Vamos voltar a falar sobre Banco Master. Acaba de cair aqui uma reportagem do jornal Folha de São Paulo falando sobre os jatinhos, os hotéis de luxo e até mesmo as modelos contratadas por Daniel Vorcaro para agradar os políticos brasileiros e a elite política brasileira. Reportagem essa publicada agora há pouco pelo jornal Folha de São Paulo, pela Alexa Salomão, Joana Cunha e Dani Braga, do jornal Folha de São Paulo, falando que não é uma lenda urbana, mas uma parte importante do negócio de Daniel Vorcaro, quando o dono do Banco Master foi investir em eventos para autoridades da República com muitas mulheres. E é fato que havia moças da Rússia, Ucrânia, Lituânia, Holanda, México e Venezuela, para citar alguns exemplos de nacionalidades, modelos que eram escolhidas e de outras nacionalidades para participar dessas festas e desses encontros. A gente está vendo aí essas imagens das modelos que eram bancadas por Vorcaro, que iam, e ele numa festa em Trancoso com essas modelos, os jatinhos que iam e vinham, trazendo elites da política e também essas modelos. Cruzando entrevistas, postagens em redes sociais e documentos da própria Polícia Federal, o jornal Folha de São Paulo identificou 20 dessas mulheres que participaram dessas festas. 14 delas com perfis públicos no Instagram foram procuradas pela reportagem e elas não comentaram sobre esses eventos nem sobre Vorcaro. Havia também brasileiras, entre elas algumas deixaram estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina em busca de oportunidades para ascender profissionalmente e acabaram aceitando a oferta e apoio financeiro da equipe de Vorcaro para ficar à disposição dos eventos. Essa reportagem traz todos os detalhes desses encontros, né? E, inclusive, aqui os dados sobre isso. Bom, não é novidade, né, Sakamoto? Isso não te surpreende, a gente já sabia que isso estava acontecendo, mas quando você vê os dados, os detalhes sobre isso, os bastidores do caso Master. A gente tem relatado, a gente tem discutido aqui, na verdade, exatamente os casos de envolvimento, né, de contratação de modelos, de garotas de programa, né, por parte do Daniel Vorcaro, como forma de garantir apoio político, comprar apoio, né, aumentar a sua rede de influência, colocando essas mulheres nessas festas. Antes de mais nada, né, porque muita gente vai gosta de atacar as mulheres. Gente, são trabalhadoras, no caso, inclusive as trabalhadoras do sexo que estão envolvidas são trabalhadoras como todas as outras, né, elas precisam ser protegidas desse processo. Elas não têm responsabilidade nenhuma, estão sendo contratadas. Que não sei o que lá, mas aí são trabalhadoras. Independentemente do que você acha, do seu moralismo ou não, é uma questão de trabalhadoras. Então, merecem ter a sua identidade preservada e a gente espera que no meio de toda essa investigação também esteja garantido a preservação de identidade delas para que elas não sejam expostas. Dito isso, né, isso aí é também uma questão sensível e abre-se várias discussões éticas sobre isso com relação à questão do que, na hora que começar a se revelar todos os nomes, as pessoas envolvidas, etc. e tal, vai se misturar questões de vida pessoal com questão de participação em sacanagens, e aí eu não estou falando das festas, eu estou falando de sacanagens com dinheiro público que acabaram sendo facilitadas por conta da proximidade trazida, por exemplo, pelas festas. E aí a questão que se coloca e se discute é o que revelar e o que não revelar. Né? Todos aqueles diálogos do Vorcaro com a ex-noiva dele, né? Geraram muito debate, porque tinha coisa que dizia a respeito da vida pessoal deles e que não tinha que ser revelado. E eu defendo isso. Aquilo que tem a ver com a vida pessoal, com questão pessoal, né, as pessoas têm curiosidade porque o ser humano é mórbido. Mas não tem que o ser humano falta terreno para carpir, né, porque não tem nada a ver a questão pessoal e ponto. Deve ser garantido isso. Agora, quando você teve pessoas, né, atores públicos, que participaram dessas festas bunga-bunga, com o objetivo, sabe, e claramente se beneficiando dessas profissionais do sexo, paga pelo Vorcaro, para garantir proximidade, isso vai ter que em algum momento vir a público. Não dá para você proteger.
Isso não tem como proteger. Isso aí vai ter que se ver a público. Quem é que participava dessas festas, né? Não precisa trazer detalhes sórdidos dessas festas. Isso aí guarda, né? Não precisa trazer os detalhes, mas quem participou dessas festas, precisamos saber quem eram os nomes nessas festas. Isso aí não precisa, não pode estar protegido por nenhum tipo de sigilo. Por quê? Porque é dessa forma que Vorcaro comprava cumplicidade. Você compra cumplicidade não apenas através de você pagar dinheiro, você também oferece, né, outras coisas que as pessoas veem como vantagens. Né? Então, precisamos saber os nomes de quem estava envolvido, sem sombra de dúvida nenhuma. E o terceiro e último ponto que eu queria comentar é que merda de mundo que a gente vive, em que mulheres ainda são utilizadas, né, como moeda de troca num processo de aproximação política e econômica. Né? E isso diz respeito... Desculpa, caiu uma sobrancelha na minha boca. Mas isso diz respeito muito, não apenas à questão do Vorcaro, não apenas às festas e bunga-bunga em Trancoso, mas isso se repete em Brasília, se repete em círculos de poder, se repete nos Epstein da vida, nos Jeffrey Epstein da vida, com nomes de diferentes esferas ideológicas, na Europa, na Ásia, em vários lugares. Né? Que isso é o interesse do homem, né? Até quando os homens querem isso? Mas é isso que eu estou fazendo essa crítica. Que é o terceiro ponto aqui. Você só tem essa transformação também de mulheres em objetos olha, eu estou pagando uma profissional do sexo para ele, para aproximar, para ganhar isso, etc. e tal, porque os envolvidos e porque a gente, como homem, vê nisso uma vantagem. Né? Você tem essa objetificação da mulher que ela é um absurdo completo, mas isso só acontece, esse tipo de coisa só acontece, aquelas festas bizarras que vira e mexe a imprensa denuncia em barcos na Amazônia, né? Em que são levadas meninas naquele processo tudo para lá, tudo isso só acontece, além de todas as sacanagens e safadezas que estão na mente dos corruptos e corruptores envolvidos, só acontece porque nós, homens, criamos um caldo em que isso é visto como coisa positiva e como vantagem. Então, quando vocês virem essa história e falarem, nossa, Vorcaro deve prestar contas e deve ser responsabilizado por isso, sim, claro, e muito. E protegendo, é claro, a identidade das mulheres envolvidas. Mas a pergunta é, o que você... Na verdade, o que a gente, como homem, está fazendo para me mudar essa relação, para que a gente, numa situação, não veja isso como uma vantagem, mas veja isso como uma situação triste?